Estamos nos preparando para a grande festa dos arcanjos, 29 de setembro. Todos os dias, neste canal, neste horário, você estará comigo rezando a São Miguel Arcanjo. Nós estaremos nos preparando como São Francisco de Assis se preparou para a festa de São Miguel. Até o dia 29 de setembro, nós estaremos rezando juntos. Eu convido você, que é benfeitor da paz, convido sua família, convido aqueles que estão afastados da igreja a fazer essa invocação comigo. Aqueles que não tinham uma casa, que estavam expostos ao vírus, à fome e ao calor, hoje são recebidos em um lar de acolhimento pelo projeto Shalom, Amigo dos Pobres. Isso só é possível através da sua comunhão de bens e da sua fidelidade, que alcança o pobre e te faz tocar nas chagas de Cristo. Grande parte desse projeto é mantido por sua comunhão de bens através do Fundo dos Necessitados. Continue tornando isso possível através da sua partilha. Qual a razão da sua existência? O que significa a palavra família para você? Será que tudo na vida tem sentido? Como você se relaciona com Deus? Estas e outras perguntas em um roteiro de cura interior no curso És Precioso, com Emir Nogueira, a partir do dia 10 de agosto, às 8h30 da noite, aqui na Live SH. Ganhe R$15 de cashback. Acesse agora livrariashalom.org. Aproveite este tempo em casa para ler um livro. Em nosso site você encontra produtos para crescer na fé. Veja o que temos para você. Como transformar a dor em amor, de Emir Nogueira. Aumentai a intercessão, de Juan José Lenis. Só eu e Jesus, da coleção Shalom Kids. Obras completas de Santa Teresa do Menino Jesus. Ganhe frete grátis nas compras a partir de R$ 69,90. Acesse agora livrariashalom.org para ver mais produtos. O matrimônio é um símbolo rico e apropriado para expressar a relação entre Deus e o seu povo. O profeta retrata a fidelidade do Senhor a Israel como a de um esposo apaixonado. Jesus alarga a compreensão sobre o matrimônio para seus discípulos e ensina que alguns são chamados a não se casar em vista do reino dos céus. Acompanhemos a liturgia da palavra, também na página 44 do Pão da Vida. Leitura da profecia de Ezequiel. A palavra do Senhor foi-me dirigida nestes termos: Filho do homem, mostra a Jerusalém suas abominações. Dirás: assim fala o Senhor Deus a Jerusalém: por tua origem e nascimento és do país de Canaã. Teu pai era um amorreu e tua mãe era hitita. E como foi o teu nascimento? Quando nasceste, não te cortaram o cordão umbilical, não foste banhada em água, nem esfregada com salmoura, nem envolvida em faixas. Ninguém teve dó de ti, nem te prestou algum desses serviços por compaixão. Ao contrário, no dia em que nasceste, eles te deixaram exposta em campo aberto, porque desprezavam a tua vida. Então eu passei junto de ti e vi que te debatias no próprio sangue. E enquanto estavas em teu sangue, eu te disse: vive. Eu te fiz crescer exuberante como planta silvestre. Tu cresceste e te desenvolveste e chegaste à puberdade. Teus seios se firmaram e os pelos cresceram, mas estavas inteiramente nua. Passando junto de ti, percebi que tinhas chegado à idade do amor. Estendi meu manto sobre ti para cobrir tua nudez. Fiz um juramento, estabelecendo uma aliança contigo, oráculo do Senhor, e tu fostes minha. Banhei-te na água, limpei-te do sangue e ungi-te com perfume. Eu te revesti de roupas bordadas,
Calcei-te com sandálias de fino couro, cingi-te de linho e te cobri de seda. Eu te enfeitei de joias, coloquei braceletes em teus braços e um colar no pescoço. Eu te pus um anel no nariz, brincos nas orelhas e uma coroa magnífica na cabeça. Estavas enfeitada de ouro e prata. Tuas vestimentas eram de linho finíssimo, de seda e de bordados. Eu te nutria com flor de farinha, mel e óleo. Ficaste cada vez mais bela e chegaste à realeza. Tua fama se espalhou entre as nações por causa de tua beleza perfeita, devido ao esplendor com que te cobri, oráculo do Senhor. Mas puseste tua confiança na beleza e te prostituístes graças à tua fama. E sem pudor te oferecias a qualquer passante. Eu, porém, me lembrarei de minha aliança contigo, quando ainda era jovem, e vou estabelecer contigo uma aliança eterna. É para que te recordes e te envergonhes, e na tua confusão não abras mais a boca, quando eu te houver perdoado tudo o que fizeste. Oráculo do Senhor. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, alguns fariseus aproximaram-se de Jesus e perguntaram para o tentar: é permitido ao homem despedir sua esposa por qualquer motivo? Jesus respondeu: nunca lestes que o Criador desde o início os fez homem e mulher? E disse: por isso o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne? De modo que eles já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Os fariseus perguntaram: então como é que Moisés mandou dar certidão de divórcio e despedir a mulher? Jesus respondeu: Moisés permitiu despedir a mulher por causa da dureza do vosso coração, mas não foi assim desde o início. Por isso eu vos digo, quem despedir a sua mulher, a não ser em caso de união ilegítima, e se casar com outra, comete adultério. Os discípulos disseram a Jesus: se a situação do homem com a mulher é assim, não vale a pena casar-se. Jesus respondeu: nem todos são capazes de entender isso, a não ser aqueles a quem é concedido. Com efeito, existem homens incapazes para o casamento porque nasceram assim, outros porque os homens assim os fizeram, outros ainda se fizeram incapazes disso por causa do reino dos céus. Quem puder entender, entenda. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, meus irmãos, nós temos aqui leituras riquíssimas hoje, mas a gente vai deixar para comentar depois da missa. Agora a gente queria conversar um pouquinho sobre São Maximiliano Kolbe. Estamos celebrando esta missa, inclusive está ali sobre o altar uma relíquia sua, né, de um pedaço da sua veste. São Maximiliano Kolbe foi chamado por São João Paulo II de o patrono do século XX. Porque ele passou pelas grandes tribulações deste século. Passou pela Primeira Guerra Mundial e depois ofereceu a sua vida a Deus na Segunda Guerra Mundial. E entre essas duas guerras ele desenvolveu um apostolado muito forte, muito frutuoso, que foi fundar a Milícia da Imaculada, a Milícia da Imaculada Conceição. Já quando ele era criança, de família católica, polonês, né, ele teve uma visualização de Nossa Senhora que lhe mostrava duas coroas, uma coroa branca
e uma coroa vermelha, o martírio branco e o martírio vermelho. E Nossa Senhora dizia: qual das duas coroas tu queres? E ele disse: as duas. E ali continuou uma vida de piedade muito grande, entrou nos franciscanos conventuais e sentia fortemente que deveria evangelizar por meio da imprensa, quando a imprensa era uma coisa bem mais restrita do que no nosso tempo. E ele começou esse trabalho sem dinheiro, pediu autorização às suas autoridades e eles disseram: bom, você vai ter que ver todos os recursos, porque o convento não tem dinheiro. Resumo da história: teve que se fundar, né, um convento só para esse trabalho da imprensa. Na época foi o maior convento do mundo, com 700 e tantos jovens missionários franciscanos que se dedicavam somente a esse trabalho da milícia da Imaculada, né? E aí São Maximiliano Kolbe mostrou, né, já desde a infância mostrava isso, uma inteligência administrativa muito grande, além de um coração muito piedoso, né? E era um homem bondoso, né, como a gente gosta de destacar, né, característica do santo, esse coração bom, acolhia a todos e trazia um ímpeto missionário muito grande. Ele sentiu no coração, né, ali em meados da sua vida, o chamado para ir em missão para o Japão. Uma inspiração de Deus. E o enviaram, ele aprendeu a língua e lá ele fundou, né, também a revista, né, o jornal, tudo ele fazia por meio da imprensa. Um grande desafio, assim, chegar num país e já começar a imprimir e distribuir. Ele distribuía de graça as revistas de forma a evangelizar, e foi crescendo a tiragem. Em um mês depois do início do seu trabalho, já tinha a primeira revista com a língua japonesa. Então, algo assim mesmo que só Nossa Senhora, com a sua onipotente intercessão e a graça de Deus, podiam fazer. Esse homem que desenvolveu esse apostolado impressionante, evangelizador, também abraçou a coroa do martírio. No final da sua vida, quando o nazismo invadiu a Polônia, eles mandaram todos os missionários para casa, lá naquele convento enorme, para poder não serem pegos pelos nazistas, mas alguns ficaram, e ali ficou também São Maximiliano Kolbe, que foi preso, levado para o campo de concentração, né? Existem testemunhos de como ele agia naquele campo de concentração, muito sofrido, mas ao mesmo tempo ministrando esperança às pessoas. Um determinado dia estava lá formada a fileira, né, no campo de Auschwitz, e eram selecionados aleatoriamente pessoas para morrer na cela da fome, que era uma cela onde eles colocavam as pessoas e deixavam elas ficarem lá até morrerem de fome. E escolheram um pai de família. E São Maximiliano, vendo aquela cena, não aguentou e deu um passo à frente, o que era proibido, e falou. Não se podia falar sem o chamado do soldado. Ali ele poderia ter sido morto ali mesmo, né? Então ele deu um passo à frente e disse: eu quero substituí-lo nessa cela da morte, né? E inesperadamente o soldado aceitou. O que era de se esperar mais era que ele fosse morto ali naquela hora por ter desrespeitado o silêncio que era imposto a todos. E ele foi para aquela cela e impressionou a todos, porque ele passava o tempo todo rezando. Todos morreram, e quando foram abrir a cela, já para tirar os corpos, ele estava vivo. Eles ficaram muito impressionados, aquele homem já todo carcomido, vamos dizer assim, pela fome, a sede, tudo, mas ainda estava vivo e rezando.
e ali aquilo impressionou muito o campo de concentração e eles fecharam a cela da morte. Não existiria mais a partir dali aquela forma de matar aquelas pessoas. Depois a maldade se mostrou de outras formas, mas ficou esse grande testemunho deste santo. Peçamos a intercessão de São Maximiliano Kolbe pelas dificuldades também do nosso século. O século XXI não seria melhor? Todos os séculos são marcados pelo pecado da humanidade e nós temos que viver em santidade e atravessar pelas dificuldades do nosso século. Que Ele nos ajude e pedimos a intercessão também de São Maximiliano Kolbe por todo o nosso trabalho de comunicação pela imprensa, ele é patrono da imprensa, né, que Ele nos ajude a levar o anúncio do Evangelho a toda a face da terra. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Eu esqueci de dizer uma coisa importante. No YouTube tem um vídeo de São Maximiliano Kolbe, né, que eu convidaria muito a assistir. E nas plataformas de vídeo, né, de filmes, tem também o filme Duas Coroas, que é muito interessante, né? Então assista hoje o filme de São Maximiliano Kolbe, se você tiver um tempinho. Então, esse trecho do Evangelho de hoje é um trecho muito importante para o sacramento do matrimônio. A igreja vê aqui o momento da instituição do matrimônio como um dos sacramentos da igreja, né? São 7 sacramentos, dentre eles o matrimônio. O matrimônio, ele podia ser simplesmente a união entre o homem e a mulher, natural. Mas o Senhor elevou essa união natural à ordem da graça, à ordem da intervenção divina, que imprime nos cônjuges que vão diante do altar uma graça própria para essa vocação. Bom, aqui tem muitos pontos importantes. Primeiro, Jesus, para se confrontar com os seus opositores, ele retoma o Gênesis, né? Isso pode parecer assim uma coisa que passa desapercebido aos nossos olhos, mas é muito importante a gente perceber a postura de Jesus, porque ele nos dá uma nova lei, uma nova indicação, um novo caminho que agora é totalmente correspondente à nossa natureza. A criação de Deus planejava a união definitiva do homem com a mulher, porque eles serão uma só carne. Ou seja, aquilo que tecnicamente se chamaria de monogamia, já estava escrito na natureza do homem. Assim é que relata a revelação bíblica a partir do Gênesis. Uma vez unido o homem e a mulher, eles são uma só carne. Isso está escrito no corpo, na alma, no ser do ser humano. Às vezes a gente fica pensando que a doutrina da igreja, ou que até mesmo a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo, vem como que agredir a nossa natureza para que a gente seja outra coisa, mais do que humanos, quase que anjos, os santos, né? A gente que compara, fica pensando que santo é igual a anjo, né? Não, nosso Senhor, na sua revelação e na obra do Evangelho, a Boa Nova, ele vem plenificar a natureza humana. Como? Retomando aquilo que foi planejado pelo Pai e colocando a graça da nova aliança. Vai ser a partir daí que o homem vai conseguir ser verdadeiramente aquilo para o qual Deus planejou que ele fosse, né? A realização plena da humanidade. Então essa retomada de Jesus do Gênesis inclui tudo isso. Impressionante, Jesus veio trazer algo que é nada mais, nada menos do que a realização plena do homem e da mulher, né? Com a graça de Deus que quer tirar a dimensão do mal e do pecado, né? Plenificar o homem. E aí, eles têm um contra-argumento forte, né? Os opositores de Jesus. Ele diz, mas foi Moisés que disse que a gente deveria dar uma carta de divórcio, né? Ora, aí Jesus vem fazer uma outra interpretação importantíssima.
né? Que ele diz: Moisés deu a vocês esta lei por causa da dureza do vosso coração. Ora, aqui se esconde uma outra dimensão teológica importantíssima. A gente vê que todo o Antigo Testamento era preparação para algo que ainda viria e que planificaria esse percurso educacional de Deus para com o seu povo eleito. A lei de Moisés, então, deveria ainda ser superada, porque era uma lei ainda correspondente com a dureza do coração daquele momento. E você deve estar se perguntando assim: padre, quer dizer que o pessoal lá daquela época era duro de coração e nós agora não somos? Não, nós continuamos a ser duro de coração, viu? Só que a diferença é que a graça de Deus, pelo derramamento do Espírito Santo no batismo, nos traz novas capacidades pela ação divina em nós, que nos faz viver coisas para além da dureza do nosso coração. Portanto, a exigência que Jesus coloca aqui, né, que na verdade não é uma exigência de rigorismo, mas é uma exigência de planificação da nossa humanidade, né, porque ele acredita que nós podemos cumprir o projeto de Deus plenamente. Essa exigência não é simplesmente um desafio humano para a pessoa conseguir por si só. Jesus está mostrando que ele tem uma graça para o matrimônio, uma graça nova. E é por meio dessa graça que as pessoas vão conseguir levar o seu matrimônio até o fim, né? E Jesus, onde é que a gente vê isso, né? Jesus diz, eles dizem: bom, se a situação do homem é esse desafio todo, então é melhor não se casar, né? Eles são bem francos assim com Jesus. E aí Jesus diz: nem todos são capazes de entender isso, a não ser aqueles a quem é concedido. Olha que interessante. O Senhor chama essa união matrimonial até o fim da vida por uma graça. Deus concede essa graça. É por isso, meus irmãos, que ninguém deve se aproximar do matrimônio cristão de uma forma qualquer. O matrimônio cristão, ele traz características de consagração de cada uma daquelas pessoas, uma para a outra. Deus sela com a graça de Deus aquela união e sela com uma bênção que é até o final da vida. Na saúde, na doença, na alegria, na tristeza. Ora, esses homens aqui, olhando só com a razão humana, têm razão. Porque eles dizem assim: não, mas e quando chegar a doença? E quando chegar a tristeza? A gente vai ter que ficar lá? Porque a graça de Deus permite que o amor humano seja elevado, olha que bonito, seja elevado à plenitude de amor divino. Porque aqueles que são casados na igreja não têm só a força humana para poder amar o cônjuge, mas sendo uma igreja doméstica, tendo a vida de oração, porque isso tudo é pressuposto para a vida cristã, né, gente? Não dá para viver só trincando os dentes tentando fazer tudo, né? A gente tem que receber a graça, a confissão, tem que caminhar na graça. Mas então esse matrimônio que caminha na graça, ele não tem só o pulso humano para poder levar tudo a bom termo, mas ele tem o efeito da graça de Deus, que é capaz de dar perdão extraordinário, que é capaz de dar vida nova para a família, que é capaz de dar força na hora de enfrentar uma doença. Gente, o homem largado ao seu natural é muito triste, é muito triste. Você vê, por exemplo, como a gente vê por aí, né, um casal que, sei lá, a esposa ou o esposo adoeceu, aí o cônjuge vai e abandona. Meu Deus, isso é crueldade. Mas o homem largado à sua natureza, às vezes não consegue. Mas o homem e a mulher mergulhados na graça de Deus,
Esses conseguem, porque Deus sustenta. Deus sustenta. E aí a gente vai entendendo, meus irmãos, que o matrimônio é uma vocação, é um chamado de Deus para que aquelas pessoas cheguem ao amor perfeito em Deus. Padre, é difícil ir até o fim, viu? Eu já ouvi isso muitas vezes, né? Que a gente atende muitos casais, né? É difícil ir até o fim. Eu sei que é difícil mesmo ir até o fim. Sem a graça de Deus, eu diria que é quase impossível em determinadas situações, né? De grandes desafios. Mas sabe o que acontece quando a gente está bem unidozinho à graça de Deus? Quando o casal está bem unido à graça de Deus, eles começam a copiar, né? Começam a se assemelhar à vida de Jesus. São Paulo vai também contribuir com a teologia do matrimônio. E aí o que é que São Paulo vai dizer? São Paulo vai dizer assim, o homem deve amar a mulher da mesma forma que Cristo amou a sua igreja. Aí a gente agora está entendendo por que é preciso transpor tantas oposições, porque o matrimônio na igreja é o sacramento, ou seja, sinal visível de uma graça invisível do amor do próprio Cristo pela sua igreja. E agora a gente começou a entender. E sendo vocação cristã, é vocação para a santidade. Quem quer chegar na santidade? Tome a sua cruz, venha e siga-me. Meus irmãos, quantos matrimônios eu já não pude acompanhar, né? E ver até chegar até o final da vida, né? A gente ainda não viveu o arco de uma vida toda, mas a gente acompanha casais jovens e a gente acompanha casais idosos. E como é bonito ver um casal que ultrapassou todas as barreiras e manteve o sim até o fim. Meu Deus, como Deus santifica essas pessoas. Como Deus santifica essas pessoas. É muito bonito de ver isso. Portanto, hoje fica a dica para aqueles que estão passando por desafios no matrimônio. Se una a Jesus na cruz, Ele tem muito a fazer na tua vida. Ele está te salvando, Ele está te assemelhando ao Cristo, Ele está te assemelhando a Ele mesmo, que amou até as últimas consequências. Padre, mas não deveria estar acontecendo isso. Quando eu casei, eu pensava que era para a gente viver ali o Romeu e Julieta. Não, meu irmão. Você casou para você alargar as paredes do coração e você amar mais com o amor perfeito, o amor de Deus, que tudo perdoa, tudo crê, tudo espera. Nós não podemos perder a oportunidade que Deus nos dá de nos santificar. E aí também fica a dica, né? Vou terminando, mas fica a dica também para quem está discernindo o seu estado de vida, para quem está namorando, para quem está vendo, né? E tudo. Deus diz que tem homens que são incapazes para o casamento, como também mulheres, né? Quando fala homens, fala aqui homens e mulheres, do ser humano, incapazes para o casamento. Porque o casamento é um grande chamado de Deus e também um grande desafio humano. Se não dá, não dá. Mas se dá, vamos nos unir à oração, à graça de Deus, ao poder do Senhor. E aí vamos deixar com que o Senhor nos leve pelos caminhos da santidade. Amém, gente? Que Deus abençoe, né? Que Deus abençoe cada matrimônio, que cada casa seja uma igreja doméstica. E rezamos pelo mundo. O mundo cada vez mais vai seguindo o seu caminho. A gente vai vendo o mundo se afastando de Deus, mas sempre foi assim, viu, gente? Sempre teve a cidade de Deus e a cidade do homem, né? Como já Santo Agostinho na Patrística, né? Escrevia, né? Então, o mundo segue o seu curso. A gente vê aí a França agora aprovando o aborto até o 9º mês. Faz parte. Rezamos para que isso mude. Rezamos para que tanto sofrimento, como isso gera sofrimento, gente. Rezamos para que tanto sofrimento seja alcançado pela graça de Deus. E nós queremos dar o nosso testemunho, o testemunho de quem é feliz, estando neste mundo, de quem encontrou o amor de Deus e é capaz de amar os outros.
amar o filho no ventre materno, mesmo em situações difíceis, amar o esposo, a esposa, mesmo em situações difíceis, e aí recebermos de Deus a graça da realização da nossa humanidade, sermos humanos de forma plena, porque a graça de Deus nos salvou. Deus te abençoe. Até amanhã na missa.